Vamos começar falando sobre o relatório do jornal The New York Times. Ele foi divulgado ontem e trouxe uma análise detalhada sobre os estoques de armas do Irã e também sobre o acesso que o país tem aos seus mísseis, especialmente os que ficam ao longo do Estreito de Hormuz. Segundo o jornal, o Irã recuperou o acesso operacional a 30 dos 33 locais de lançamento de mísseis que mantém nessa região, o que pode representar uma ameaça a navios de guerra e petroleiros americanos que passam por essa rota estreita. O Irã ainda mantém cerca de 70% de seus lançadores móveis espalhados pelo país e preservou aproximadamente 70% do seu estoque de mísseis de antes da guerra. Esse arsenal inclui tanto mísseis balísticos quanto uma quantidade menor de mísseis de cruzeiro. Certo. Então, como eu assisto ao seu programa, eu já sabia de tudo isso. Quer dizer, talvez não os números exatos, mas enfim, você vem falando sobre o quanto do nosso armamento foi reduzido e sobre a capacidade militar que o Irã tem. E a gente meio que foi enganado, não só pelo presidente e pelo governo, mas também por parte da mídia, que parece atuar como se fosse apenas um porta-voz, eles só repetem o que o governo diz. Mas não é bem isso que está acontecendo. Então, você pode explicar pra gente, primeiro de tudo, como foi que você percebeu isso antes desses repórteres tão sofisticados? Porque eu presto atenção no que o outro lado tem a dizer. E eu olho para um espectro bem amplo de fontes. Olha, você nunca pode aceitar o que alguém diz ao pé da letra. E eu quero dizer ninguém mesmo, em nenhum desses grandes conflitos. Mas é preciso ouvir o que eles dizem. É fundamental ouvir o que eles dizem e depois comparar isso com o que dá para confirmar no terreno. E muitas vezes, algumas coisas que o Irã disse realmente bateram com o que aconteceu lá. Outras vezes, não. Em outras ocasiões, até os Estados Unidos às vezes acabam dizendo a verdade. Então não dá para simplesmente descartar tudo, mas é preciso ter muito discernimento. Olha, há muitos anos surgiram vários relatos de que o Irã, há décadas, vem construindo essas chamadas cidades subterrâneas de mísseis. E eles mesmos divulgaram vídeos disso. Não é como se fosse um segredo, ou algo que você tivesse que acreditar só pela palavra de alguém. Eles literalmente mostraram imagens panorâmicas lá embaixo, vídeos de quilômetros e quilômetros dessas instalações subterrâneas enormes. E a gente está falando de tudo. Caças, barcos e, claro, lançadores de mísseis. Em muitos casos, os próprios locais de lançamento ficam dentro das montanhas. É realmente impressionante. E o Irã vem destacando isso há muito tempo. Qualquer um poderia ter entendido. Era algo amplamente conhecido. Eu conversei com algumas pessoas da nossa comunidade de inteligência que tiveram acesso a essas informações antes da guerra e confirmaram que o presidente foi avisado de que isso não ia funcionar. E quando a gente fala dessas cidades subterrâneas, o relatório mostra que 33 delas já foram atingidas. Mas também existem outras 20 ou 30 espalhadas pelo país, muitas que nem chegaram a ser usadas ainda. E para mostrar o quanto elas são importantes e resistentes, esse relatório que saiu hoje mais cedo diz que uma das instalações subterrâneas do Irã, perto de Isfahan, foi atingida cerca de 20 vezes durante a guerra, em média, uma vez a cada 2 dias nos primeiros 40 dias, com munições perfurantes e ataques de precisão feitos por bombardeiros B-2. E de acordo com as informações, dizem que o local voltava a operar em poucas horas, toda vez. Então, quando você entende que o Irã enterrou suas capacidades porque previu que não conseguiria enfrentar os Estados Unidos de igual para igual, faz sentido. Eles não podem travar uma guerra convencional porque sabem que nossas capacidades de mísseis são muito superiores. E nossos B-2, F-35, F-16, F-22, todos eles, podem atingir esses alvos ou lançar ataques de longo alcance com os mísseis JASSM, com mísseis de cruzeiro ou com os ATAC-MS lançados do solo. Todo tipo de armamento de altíssima precisão, capaz de acertar alvos com exatidão.
Eles sabem disso. Por isso, levaram tudo para o subsolo, para que quando chegasse a guerra que já previam, estivessem praticamente imunes a um ataque nosso. A gente devia ter sabido disso. E por isso, não deveríamos ter começado uma guerra que não dá para vencer. E ainda tiveram a audácia, na minha opinião, especialmente o presidente, o secretário Hegseth e todo esse pessoal que apoia a guerra, de continuar dizendo: destruímos 80% dos mísseis deles, acabamos com tudo, eles quase não têm mais nada. E isso nunca foi verdade. Tudo isso que eles repetiam pra gente, Ana, nunca foi verdade. E eles sabiam que não era. E agora a mídia... E olha, a gente critica muito a grande mídia, mas sinceramente ainda bem que a CNN, o Washington Post, o New York Times, pelo menos estão revelando parte dessas coisas. Então talvez ainda exista alguma esperança para o chamado quarto poder. Eu fico grato por qualquer coisa boa que eles façam. Esse é um dos exemplos. Hoje eu tive um pensamento que me deixou um pouco preocupado com essa cobertura, ou mais importante, com as motivações por trás dela. Porque, por um lado, tem havido muito comentário, talvez impreciso, mas muita especulação sobre como o governo Trump quer sair dessa guerra o mais rápido possível, só que quer apresentar isso como uma vitória. Então, quando o Trump diz que destruiu completamente as forças militares do Irã, isso seria uma forma de transformar a saída numa vitória. Eu nunca acreditei totalmente nesses argumentos, principalmente porque, na minha opinião, quem realmente decide se a gente sai ou não dessa guerra é Israel. E se os israelenses quiserem que a gente continue, a gente vai continuar. É esse o nível de influência que eu acredito que Israel tem sobre o nosso governo e sobre a nossa política externa. Agora, você acha que existe a possibilidade de que o motivo pelo qual publicações como o Wall Street Journal e o New York Times, especialmente o conselho editorial do Wall Street Journal, quer dizer, eles têm sido verdadeiros torcedores dessa guerra. Você acha que eles estão tentando impedir o Trump de sair da guerra, dizendo não, o Irã é muito perigoso? Tipo, olha o poder militar deles, olha quantas armas eles têm, os mísseis. A gente precisa continuar para garantir que eles não sejam mais uma ameaça. Você acha que isso é possível? É. Infelizmente, não dá para descartar nada disso. Eles podem estar tentando fazer isso sim, mas com intenção ou não, acabaram confirmando que a gente definitivamente não deve retomar a guerra. Porque isso mostra que os 14 mil ataques que fizemos em todo o Irã foram praticamente imunes a qualquer coisa que a defesa aérea deles conseguiu lançar. Tudo o que aconteceu foi, aparentemente, uma redução de cerca de 30% em alguns dos locais de lançamento de mísseis. Alguns nem foram atingidos e outros continuaram operando normalmente. Então, se essa era mesmo a intenção deles, isso deveria ter saído pela culatra para qualquer pessoa disposta a usar o bom senso. Porque isso mostra que a gente usou algo entre 30% e 40% de todos os nossos estoques restantes, aqui dentro, dos sistemas de mísseis mais importantes que temos. Os JASSM, mísseis de cruzeiro de longo alcance, os Tomahawk, os sistemas de defesa aérea de longo alcance THAAD e os mísseis de defesa aérea padrão PAC-3. A gente consumiu uma parte enorme disso e só arranhou a superfície. É basicamente isso. Então agora querem voltar lá, reduzir ainda mais esses estoques e enfraquecer nossas capacidades a ponto de a gente nem conseguir se defender direito. Ana, isso já foi um enorme desperdício das nossas capacidades de segurança nacional. Um absurdo. Pensa bem nisso. Contra uma potência de nível médio como o Irã, a gente consumiu algo em torno de, e o número exato é classificado, mas algo entre 30% e 45% de tudo que tínhamos desses principais sistemas de mísseis, tanto ofensivos quanto defensivos. Agora, o que vai acontecer se a gente entrar numa guerra inesperada contra alguém realmente forte, como a China, a Rússia, talvez a Coreia do Norte, ou até voltar a enfrentar o próprio Irã, pelo amor de Deus? A gente vai queimar o que restar?
e vai ficar praticamente sem defesa. Então, na minha opinião, foi um erro enorme começar isso, e com certeza não deveríamos recomeçar. Olha, eu concordo totalmente com você nesse ponto. E quando a gente considera o fato de que a produção desses interceptores de mísseis DAD leva muito tempo, além de ser caríssima, então, olha, esses são os mísseis usados para derrubar os drones do Irã, que são incrivelmente baratos e fáceis de produzir. Então, o uso de drones nessa guerra também coloca os Estados Unidos em uma desvantagem significativa. Agora, eu quero falar um pouco sobre o secretário de Defesa, ou de Guerra, dependendo de como você queira chamar, o Pete Hegseth. Ele prestou depoimento ontem no Congresso sobre a guerra contra o Irã. E você vai se surpreender ao saber que a conduta dele foi, digamos, nada exemplar. Quero mostrar um exemplo rápido. Vamos para o vídeo 1. O senhor disse há pouco, senhor secretário, que nós controlamos o estreito. Mas está claro que reabrir o Estreito de Hormuz para o tráfego comercial tem sido um desafio, em grande parte porque o Irã ainda mantém um grande estoque de drones Shahed, baratos e letais, e eles estão recebendo ajuda dos nossos adversários para reconstruí-los. Qual é o seu plano para reabrir o Estreito de Hormuz, senhor secretário? Eu só gostaria de observar que a maior parte da sua pergunta foi extremamente desonesta e cheia de insinuações, com as quais eu definitivamente não concordo. Qual é essa res, coronel? Eu não tô nem aí se você concorda com isso ou não. A gente não tem controle do estreito. E para um senador, e acho que foi o Comitê de Serviços Armados do Senado, perguntar para o secretário da Guerra qual é o seu plano para reabrir aquilo, é a pergunta mais básica, mais elementar que existe. E ele responder, eu não aceito a premissa disso. Como assim? Não aceito o quê? Talvez eu tenha perdido essa parte, mas o fato é que o estreito está fechado. Está fechado desde o começo. E nunca ficou fechado nos 47 anos antes dessa guerra absurda que nunca devia ter começado. Então é uma pergunta totalmente válida. O que vocês vão fazer para reabrir aquilo? Agora eu posso te dizer, do ponto de vista militar, nada. Não há nada que a gente possa fazer para forçar a abertura, porque já tentamos de tudo debaixo do sol para resolver isso da primeira vez. Todo o poder naval, o poder aéreo, dos porta-aviões, as bombas de intervenção, FDCs, formas e até o fim de se imaginar. A gente tentou de tudo. Nada deu certo. E nada vai dar certo. Porque o Irã tem muitas maneiras diferentes de manter aquilo fechado. Na verdade, não é nada difícil manter fechado. Por vários motivos que a gente pode até discutir, se você quiser. Mas no fim das contas, ele não tem uma resposta. Porque a única forma de realmente reabrir aquilo é justamente a que o presidente e o governo mais detestam. E essa forma é ou aceitar algum tipo de acordo negociado que seja aceitável para o Irã, ou simplesmente fingir que houve uma vitória e seguir em frente, como você mesmo disse. Ironicamente, é o que eu espero que eles façam, porque é o menos ruim de todos os caminhos possíveis. Mas vai acabar sendo uma dessas duas opções. Não vai ser pela via militar. Concordo totalmente com você. E o que realmente me irritou no programa de ontem, porque a gente estava mostrando esses vídeos para o público, foi o trecho que a gente vai ver agora. Aqui está o Hegseth dizendo exatamente o oposto de tudo que você acabou de dizer. Dá uma olhada. Cara, você pode confirmar para a comissão que não existe nenhum mecanismo ou meio militar para reabrir o estreito? Com certeza, existem meios militares pelos quais a gente poderia abrir o estreito, tanto com alvos em terra, quanto com o que podemos fazer usando nossas capacidades navais, sem falar no nosso bloqueio marítimo. Se isso for verdade, e não é o que nos foi dito nas reuniões privadas, por que você ainda não fez isso?
No fim das contas, a melhor solução a longo prazo seria um acordo em que eles abrissem isso. As suas próprias estimativas de inteligência, segundo foi noticiado, indicam que, na verdade, os iranianos estão em condições de resistir por talvez vários anos. É uma estratégia de alto risco apostar que essa pressão econômica vai acabar, levando o país a reabrir voluntariamente o estreito, quando há muitas evidências na história militar mostrando que países sob ataque, invasão na ocupação econômica no sofrimento para preservar o orgulho nacional. Estamos bem cientes disso. Já analisamos todos esses casos, entendemos todos esses exemplos históricos. E não se trata só de pressão econômica. Existe também pressão militar, pressão diplomática. E, sem dúvida, temos muito mais poder militar que podemos usar se o presidente decidir seguir por esse caminho. Quero saber a sua reação sobre isso. Mas também quero falar sobre o Hegseth. O Stevens já ocupou esse cargo, mas começa me dizendo o que você achou do que ele disse. Olha, antes de mais nada, dá para ver que ele está tropeçando nas próprias palavras, tentando achar alguma coisa para dizer, só para fugir da resposta óbvia, que o senador já deixou bem clara. Não tem como responder de outro jeito, além de, não dava para abrir, ou a gente teria feito isso. É completamente absurdo tentar dizer algo como, poderíamos ter aberto militarmente, mas escolhemos não fazer porque queríamos buscar outro caminho. Mesmo depois de travar uma guerra por 40 dias seguidos, bombardear 14 mil alvos e fazer tudo o que foi feito. E aí parar porque, sei lá, queriam tentar outras coisas? Isso é obviamente absurdo. Só de ouvir já dá pra ver. E ele ainda querer afirmar o contrário é sinceramente mentir. Não tem outra forma de dizer isso. Eu me lembro quando Trump nomeou Hegseth como secretário de Defesa. E aconteceu o que sempre acontece. A esquerda fez o maior alarde, criticando a escolha. A direita, por outro lado, comemorou, achou ótimo. Eu fui olhar o histórico dele e, sinceramente, não consegui entender como ele estava qualificado para ocupar o cargo de secretário de Defesa. Eu digo isso porque, sim, eu sei que ele serviu nas Forças Armadas, mas só ter servido no Exército não quer dizer que a pessoa tem as qualificações certas para tomar decisões sobre guerra e paz. Ele era apresentador na Fox. Imagino que o Trump goste da aparência dele. Mas, fora isso, tudo o que a gente viu do Hegseth, especialmente no que diz respeito à guerra contra o Irã, foi pegar uma situação ruim e torná-la ainda pior, com uma retórica absurda que não representa bem o povo americano. Essa é a minha opinião. Mas eu queria saber o que você pensa sobre isso. Quando ele foi indicado pela primeira vez, e a gente começou a ver várias dessas entrevistas dele na televisão, e depois durante a sabatina de confirmação e tudo mais, vou ser sincero, eu pensei, sabe de uma coisa? Vamos dar uma chance para ele. Porque a última coisa que a gente precisa é de alguém que chegue lá e seja igual ao Lloyd Austin, o cara que veio antes, parece ótimo no currículo, vai e volta da indústria, e no fim das contas só mantém tudo do mesmo jeito. Eles só tomam conta da estrutura, mas não fazem nada para reformar, para trazer para o mundo moderno. E eu pensei, isso é justamente o que a gente menos precisa. Talvez o que a gente precise mesmo seja de um cara novo, que já fez 2 missões de combate, que recebeu a estrela de bronze por bravura, o que significa que ele sabe o que é um combate de verdade. Então eu pensei, tá bom, talvez, se ele entender como as coisas funcionam lá na ponta da lança, e se pelo menos tiver a visão de um oficial de campo, talvez ele consiga fazer o que prometeu. E eu disse isso na época. Se ele fizer o que disse na sabatina, talvez consiga fazer algo bom, como trazer de volta o espírito guerreiro, restaurar a responsabilidade, modernizar o Departamento de Defesa e por aí vai. Naquele tempo ainda era o Departamento de Defesa de verdade. Mas ele não fez nada disso. Chegou e demitiu um monte de gente. Dava para ver que ele estava adorando o cargo.
Aí começou a trazer equipe de TV o tempo todo, fazer maquiagem, esse tipo de coisa. E uma das primeiras coisas que ele fez foi toda aquela história do tal do Signal Gate. E foi aí que eu disse, meu Deus, agora me senti bobo por ter dito dar uma chance para ele. Porque a primeira coisa que ele fez foi usar o Signal para planejar operações. E isso era óbvio. Qualquer pessoa que tenha servido tempo suficiente no exército, seja como soldado ou segundo-tenente, sabe que isso é totalmente proibido. E que você pode ir para a cadeia se fizer coisas operacionais no aplicativo civil. Todo mundo sabe disso. E aí ele mentiu, disse que não era algo operacional. Foi nesse momento que eu percebi, tá, fui enganado. Ele não tem caráter e não é capaz de admitir quando erra, nem de fazer o que é certo desde o começo. E a partir daí, tudo só piorou. Eu quero encerrar essa parte da nossa conversa mostrando um vídeo com o Larry Kudlow, que agora está na Fox Business. Ele trabalhou no primeiro governo Trump. E olha, ele ficou realmente chocado com as pesquisas de opinião pública que estão saindo nos Estados Unidos, mostrando que o apoio a Israel está diminuindo e que a maioria dos americanos não concorda com essa guerra contra o Irã. Veja só como ele reagiu a isso. Em relação à mudança de regime, o presidente disse desde o começo que espera que o povo iraniano tome essa iniciativa, que lute e conquiste as liberdades que deseja. 42 mil pessoas perderam a vida apenas por protestar contra a repressão. Desumano, sério, é o pior. É desumano. É algo parecido com o que os nazistas faziam, desculpe, mas é isso mesmo, sem dúvida, desde o Holocausto. E a gente não pode fingir que não vê, porque olha o que aconteceu naquela época. Tantos líderes fingiram que não viram. O Trump simplesmente não é o tipo de cara que vai fazer isso. Como é que um partido político pode ser contra isso? Pois é, eles são. Eu sei que são. Os democratas são. Eu não entendo. Olha, isso é pior do que o 11 de setembro, de certo modo. Não é exatamente pior, porque a gente perdeu quase 3 mil pessoas. Eu não quero seguir por esse caminho. Mas naquela época todo mundo estava unido na defesa e no patriotismo pelos Estados Unidos. Isso acabou. Como pode? O Irã é de certa forma pior, maior que a Al-Qaeda. O Irã. Eles ainda não nos causaram um dano direto, mas estamos arriscando Boston, Nova York, Chicago, qualquer cidade, esse tipo de coisa. E como é que de repente as pessoas se voltam contra Israel? Uma democracia. Eu não sei se era o efeito do almoço com 2 martinis falando, ou se ele realmente acredita no que está dizendo. Mas eu tô curioso para saber o que você acha disso. Uau, essa eu não tinha visto. Foi realmente uma surpresa. Eu usei alguns trechos dele no meu programa, mas esse passou batido. E olha, isso aí tá completamente fora da realidade. Uma das coisas que eu suspeito e que me preocupa é que ele talvez acredite no que disse, ou seja, nas fontes de informação que ele recebe, seja lá de onde forem. Ele pode realmente achar que aquilo é verdade. E talvez fique sinceramente confuso com o fato de que os americanos, que foram atacados no 11 de setembro, com Washington, a Pensilvânia e Nova York atingidas por uma força externa, e todo o dano que veio com isso, não tenham a mesma reação quando a gente parte para atacar alguém que não nos atacou, que não nos ameaçou, violando a nossa própria Constituição, a lei dos poderes de guerra e o direito internacional. Fora isso, tudo bem. Mas então, por que ele acha que alguém vai apoiar isso? E depois ainda fica surpreso, porque o povo israelense não está apoiando Israel, quando o país tem seguido esse episódio insano e genocida desde o começo. Olha, eu disse desde o início, desde o 7 de outubro, nos dias seguintes, lá na Fox News. Eu falei, escuta, qualquer país que seja atacado por uma organização terrorista como aquela, e que tenha perdido, sei lá, perto de 1.000 civis nesse ataque, vai reagir. Nós reagiríamos, qualquer um reagiria. Isso está na Carta da ONU, faz parte da humanidade básica. Mas eu também disse o que importa é como essa reação é feita.
E então, quando ficou evidente, poucos dias depois, que eles iam usar isso como uma oportunidade para entrar e começar a destruir a faixa de Gaza de forma indiscriminada, matando quem estivesse no caminho, eu disse com ênfase na época: isso coloca Israel num caminho que vai ser prejudicial e não vai trazer segurança. Não dá para usar a força militar para alcançar um objetivo político, tentando garantir segurança, enquanto se cria ainda mais insegurança. E claro, isso tem um impacto enorme quando dezenas de milhares de pessoas são mortas repetidamente. E dá para ver, qualquer um pode ver, que estão destruindo de forma sistemática toda a estrutura de vida daquele lugar. Não existe nenhuma utilidade militar nisso. Mesmo que eles dissessem isso o tempo todo e a gente desse cobertura política e diplomática para essa narrativa, nunca foi verdade. E qualquer pessoa comum consegue perceber isso com muita facilidade. Então, quando ele se mostra surpreso com isso, isso significa que ele é, ou, do grupo de pessoas que acha aceitável esse tipo de destruição, que valoriza mais o povo israelense do que o palestino, e diz que os outros não contam, então tudo bem matá-los e expulsá-los da terra. Ou ele simplesmente é cego para isso. Ou sei lá, talvez exista uma terceira opção, mas eu não consigo pensar em nada que seja racional. Olha, é interessante que ele tenha transformado isso em algo partidário, porque tem um número cada vez maior de eleitores republicanos, pessoas que se identificam como republicanas, que também não concordam com essa guerra. Embora a porcentagem seja maior entre os democratas, eu admito isso. Eu acho que esse comportamento e a reação de americanos comuns ao comportamento de Israel foram muito esclarecedores para mim, pessoalmente. Porque eu costumava ver tudo no nosso país por uma lente superpartidária. E quando a gente faz isso, acaba se convencendo de que o outro lado é perigoso, que quer coisas terríveis e que não valoriza a vida humana. Na verdade, o único lado positivo de tudo que tem acontecido é que isso me fez perceber uma coisa. A maioria dos americanos é formada por pessoas boas. Não importa se você é conservador, liberal, de esquerda, não importa. Se você olha o que está acontecendo no Oriente Médio, vê a perda de vidas humanas inocentes, vê a traição que está sendo cometida e se manifesta contra isso, se isso te incomoda, significa que você é, de fato, uma pessoa decente. E saber que a maioria dos meus compatriotas americanos são pessoas decentes, que veem aquela matança lá fora e se revoltam com isso, me traz um pouco de tranquilidade. Eu acredito que nós, como americanos, vamos superar a situação terrível em que estamos agora. Mas a gente precisa manter o otimismo sobre quem somos como povo. Não estou falando de quem está no poder, estou falando de americanos comuns. E ver essas pessoas reagindo de forma negativa ao que está acontecendo no Oriente Médio me dá um pouco de esperança.